Em março desse ano foi publicado um estudo correlacionando síndrome metabólica com Alzheimer. Mas o que resistência à insulina e low carb tem a ver com isso? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. O artigo original, publicado agora em março, muito interessante, mostra que em cerca de 5.000 pessoas, seguidas desde 1979, no estudo de Framingham, aquele mesmo que foi tão importante para o estabelecimento dos fatores de risco para a doença cardiovascular, pois bem, nestas cerca de 5.000 pessoas ficou demonstrado que a síndrome metabólica, relembrando o que é isso? Triglicerídeos altos, HDL baixo e glicose elevada, não necessariamente diabetes, mas diabetes também entra nessa classificação. Então, que a síndrome metabólica, já na faixa dos 30 a 40 anos de idade, está associado com um risco maior de desenvolver Alzheimer no futuro. E o estudo também indicou que não havia relação entre os níveis de colesterol total ou LDL. Guardem essa informação, porque nós vamos voltar a ela a seguir, no que diz respeito ao risco de Alzheimer. Mas esse, pelo que eu entendi, é um estudo observacional, aquele que não pode estabelecer causa e efeito. Correto, isso é muito importante de salientar, porque a gente sempre diz aqui, pessoal, fiquem ligados, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. O que significa isso? Nós não podemos dizer que o que causa o aumento de Alzheimer no futuro é ter síndrome metabólica, é ter triglicerídeos altos e HDL baixo, por exemplo, ou glicose acima de 100. Esse estudo sugere uma correlação. Pode ser que haja uma relação causal, pode ser que não haja. O interessante é que é um estudo longitudinal, muito grande, muito bem feito, e essas pessoas foram avaliadas mais ou menos de 4 em 4 anos por todas essas décadas. Não é aqueles estudos em que você aplica um questionário uma vez 30 anos atrás e avalia depois. Mas é que não é apenas esse estudo que sugere que haja uma relação entre essas coisas e Alzheimer. Por exemplo, já é sabido há muito tempo que níveis mais elevados de glicose, tanto em diabéticos como em não diabéticos, cuja glicose já é um pouco mais elevada, estão associados com um risco maior de demência. E nós vamos deixar as referências bibliográficas para você que se inscreveu em drsolto.com.br/podcast. Mas demência não é a mesma coisa que Alzheimer, certo? Isso. Alzheimer é um subtipo de demência, mas provavelmente para aqueles que estão nos ouvindo, tanto faz se a demência que a pessoa desenvolveu é por um motivo ou por outro. E a causa mais comum de demência é Alzheimer. Agora, mais interessante ainda são as evidências que também existem há muitos anos de que a insulina elevada, a hiperinsulinemia, está associada ao risco de desenvolver Alzheimer. E o risco associado à hiperinsulinemia é muito maior do que o risco associado à simples glicose elevada. Aquelas pessoas que têm resistência à insulina, porque é a chamada resistência à insulina que causa essa insulina elevada, as pessoas que têm resistência à insulina chegam a ter o dobro de chance de desenvolver Alzheimer no futuro. Isso é sabido também há muitos anos. E então a gente pode ver que existe uma correlação tanto com ter glicose elevada como com ter insulina elevada e resistência à insulina. E é por isso que a gente ouve por aí então o termo diabetes tipo 3 como sendo uma outra denominação para o Alzheimer? Por isso e pelo fato de que quando se estuda o cérebro, tanto de pessoas com Alzheimer como de modelos animais de Alzheimer, a gente vê que há, de fato, uma resistência à insulina no sistema nervoso central. Então, a insulina não age
corretamente no cérebro desses indivíduos, o metabolismo da glicose fica prejudicado no cérebro desses indivíduos, e esses estudos observacionais estão sugerindo que há uma conexão entre resistência à insulina como um todo no organismo inteiro e resistência à insulina no sistema nervoso central e o desenvolvimento de Alzheimer. Então, até aqui a gente viu que literatura prévia, estudos anteriores, sugerem que ter glicose elevada é um fator de risco, mas mais do que isso, ter resistência à insulina, ter hiperinsulinemia é um fator de risco muito forte para o desenvolvimento de Alzheimer. E qual a manifestação clínica de resistência à insulina? É a síndrome metabólica. Pessoal, síndrome metabólica, vamos definir direitinho aqui, é ter pelo menos 3 dos seguintes: glicose elevada, triglicerídeos elevados, HDL baixo, aumento da circunferência abdominal e pressão alta. Quando a gente tem pelo menos 3 desses, a gente diz que a pessoa tem síndrome metabólica. E a síndrome metabólica nada mais é do que a manifestação clínica laboratorial da resistência à insulina. Ou seja, quem tem síndrome metabólica tem resistência à insulina. São quase sinônimos. Então aí nós chegamos neste estudo que saiu recente, porque esse, acompanhando 5.000 pessoas por décadas, mostrou uma correlação da resistência à insulina lá na meia-idade com a chance de vir a desenvolver Alzheimer no futuro. Mais uma vez, podemos provar que uma coisa causa a outra? Não, porque é um estudo observacional. Mas observem que são várias linhas de evidências de diferentes estudos apontando para a mesma coisa. É possível que realmente seja a resistência à insulina um dos principais fatores de risco. Só que aí a mídia repercutiu esse estudo e acabou saindo em diversos portais de notícia manchetes assim: colesterol e açúcar no sangue aos 30 anos aumentam o risco de Alzheimer, diz estudo. Tá tudo errado, né? Primeiro porque o estudo original textualmente diz colesterol total e colesterol LDL não tiveram relação com o risco de desenvolver Alzheimer. Segundo, eu vou sempre insistir com vocês nisso, o tempo verbal está errado. Mesmo que fosse verdade que colesterol e açúcar no sangue estão associados com o risco de Alzheimer, a manchete diz colesterol e açúcar no sangue aos 30 anos aumentam risco de Alzheimer. Isso não é verdade, porque aí você teria que ter um ensaio clínico randomizado, um experimento, para mostrar que se você aumentar o açúcar no sangue das pessoas, daqui a vários anos elas aumentarão a chance de ter Alzheimer, elas terão mais casos de Alzheimer. Claro que esse tipo de estudo não pode ser feito, mas aí esse tipo de manchete também não pode ser escrito. Qual deveria ter sido a manchete correta? Você fez um post no Instagram sobre isso, né? Dias atrás, a gente vai deixar o link aqui também para quem não leu. Mas interessante que lá você comentou que se você tivesse escrito essa matéria, o título teria sido Síndrome metabólica mais cedo na vida está associada a um risco maior de desenvolver Alzheimer. Exato, porque aí você deixa claro que é só uma associação e você salienta que o que o estudo realmente mostrou é a associação com a síndrome metabólica. Repito, não tem nada a ver com colesterol, o estudo original deixa claro que não tem nada a ver com colesterol. Especificamente, o que eles mostraram? Que ter glicose mais baixa, ter triglicerídeos mais baixos e ter HDL mais alto, cada uma dessas coisas independentemente está associado com um menor risco de desenvolver Alzheimer no futuro. E como quem nos ouve aqui já deve estar cansado de saber, todos esses fatores acabam melhorando bastante com o low carb, isso já está bem demonstrado. Existe uma revisão narrativa publicada anos atrás em que o autor sugeria, inclusive, que, na opinião dele, a gente deveria definir síndrome metabólica como tudo que melhora com low carb, porque não por acaso, por ser uma estratégia que reduz os níveis de insulina, já que você bota menos glicose para dentro, realmente todos os aspectos da síndrome metabólica melhoram com low carb e existem dezenas de estudos para mostrar isso. Até as pedras que estudam este assunto sabem que
Low carb reduz glicemia, glicose, né? Low carb reduz triglicerídeos e low carb aumenta HDL. Isso significa que se eu fizer low carb eu vou prevenir Alzheimer? Não, claro que não. A gente já falou que correlação não estabelece causa e efeito. E se a gente não pode dizer que uma coisa causa a outra, a gente também não pode dizer que evitando essas possíveis causas a gente preveniria Alzheimer. Então é isso aí, a gente não pode cair no mesmo erro que a gente critica. Embora a gente tenha um certo entusiasmo quando o assunto é sobre aquilo que a gente gosta, e embora exista uma plausibilidade biológica de que sim, uma estratégia low carb possa reduzir o risco, a gente não tem como saber, porque para isso precisaria haver um ensaio clínico randomizado. Imaginem pegando um grande número de pessoas, randomizando um grupo para seguir uma estratégia low carb, outro grupo era um grupo controle. Daqui a algumas décadas nós vamos saber se um grupo tem menos Alzheimer do que outro. Esse tipo de estudo na prática também não tem como ser feito, é praticamente impossível fazer um ensaio clínico de décadas, e a gente sabe que a maioria das pessoas deixa de aderir às estratégias de estilo de vida em muito menos tempo do que décadas. Em cerca de 12 a 24 meses, as pessoas tendem a voltar para os seus hábitos ruins. Não obstante, não deixa de ser uma hipótese interessante. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E voltando para aquela matéria que foi traduzida aqui e saiu na CNN Brasil, ela começa dizendo que colesterol aumenta o risco de Alzheimer. E, para começar, acho que a gente podia relembrar o que são triglicerídeos, o que é colesterol e qual que foi a confusão aí. Normalmente, quando se fala colesterol e não se coloca nenhum outro adjetivo, a gente está se referindo ao LDL ou ao colesterol total, aquilo que se considera o colesterol, entre aspas, ruim. Porque, caso contrário, afirmações do tipo colesterol aumenta o risco cardiovascular não fariam sentido se você estivesse se referindo ao HDL, que é o chamado colesterol bom, que reduz o risco cardiovascular. Portanto, no momento que eles dizem que colesterol aumenta o risco de Alzheimer, obviamente eles estão se referindo ao colesterol total ou ao LDL, e como a gente disse antes, o estudo original no qual é baseado ou deveria ser esta matéria, diz com todas as letras que não houve associação entre colesterol total ou LDL e o risco de Alzheimer. E os triglicerídeos ou triglicérides, dependendo de em que parte do Brasil você vive, os triglicerídeos são a forma como a gordura trafega no sangue. Então, quando a gente está em jejum, é os triglicerídeos, a gordura que sai do nosso tecido adiposo, trafega no sangue e vai servir como fonte de energia para os nossos músculos, por exemplo. Quando a gente come alguma coisa com gordura, são os triglicerídeos que são, mais uma vez, distribuídos para o tecido adiposo. Então, triglicerídeos não tem nada a ver com colesterol. Triglicerídeos é um tipo de molécula. Colesterol é um tipo de molécula completamente diferente. Colesterol não é a gordura do sangue. A gordura que está no sangue são os triglicerídeos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque lá no texto a matéria diz que triglicerídeos são um tipo de colesterol. Não, né? Por favor, não. Quando eu escrevi na postagem sobre isso, eu brinquei ali. Isso é tão indesculpável como dizer, sei lá, que peixe é um tipo de mamífero e aí continuar falando sobre outras coisas. Não, isso é um erro muito crasso. Mas provavelmente o erro foi cometido porque precisava-se justificar a manchete. A manchete dizia que colesterol aumenta o risco de Alzheimer, como na verdade o estudo original fala que triglicerídeos aumentam o nível de Alzheimer. Quem escreveu a matéria diz triglicerídeos, um tipo de colesterol, o que simplesmente não é verdade. Mas você comentou que na conclusão do próprio artigo original também tem uma ambiguidade ali que pode ter dado origem a essa interpretação que saiu publicada no Brasil.
Sim, de fato, eu não sei como isso passou pela revisão pelos pares, porque a linguagem na conclusão do resumo do artigo original diz assim, vou traduzir enquanto eu leio, nossos achados sugerem que um cuidadoso manejo de colesterol e glicose, começando no início da idade adulta, pode reduzir o risco de doença de Alzheimer. Então o artigo original também está ruim, porque, claro, ali alguém poderia dizer, tá, o manejo de colesterol poderia estar se referindo ao HDL, porque é o HDL colesterol, mas isso não está claro e, como eu disse antes, quando a gente fala em colesterol sem especificar, a gente ou está se referindo ao total ou ao LDL. E além do que, eles ainda por cima utilizaram uma linguagem causal aqui. Repito, nossos achados sugerem que o cuidadoso manejo pode reduzir o risco de Alzheimer, enquanto eles deveriam ter colocado que os níveis elevados destes marcadores estão associados a um risco maior de Alzheimer. A gente percebe que realmente o jornalismo científico ainda tem bastante oportunidades. Mas tirando a parte ruim, que foi a parte jornalística de como isso apareceu, o importante é o seguinte, é que tudo converge para o papel fundamental da resistência à insulina no desenvolvimento dessa doença. E a resistência à insulina, pessoal, é algo, prevenível e 2, modificável, reversível com estilo de vida. Resistência à insulina não é destino. Resistência à insulina você pode evitar e você pode reverter. Low carb é uma das formas. Manter-se em forma, manter-se magro, praticar atividade física por qualquer método também reduz e também reverte resistência à insulina. Nós não podemos provar ainda que a reversão ou a prevenção da resistência à insulina de fato vão reduzir o risco de Alzheimer. Mas a gente sabe que reduz o risco para um monte de outras patologias. A mais fundamental, óbvia e pesquisada de todas é o diabetes tipo 2, de modo que você só tem a ganhar apostando no estilo de vida. Na pior das hipóteses, você previne várias doenças crônicas e degenerativas, principalmente o diabetes. E na melhor das hipóteses, você reduz significativamente o seu risco de vir a desenvolver Alzheimer. Lembrando que a gente está falando aqui sempre de probabilidades. Eu li alguns comentários lá na postagem do Instagram que você fez sobre esse assunto e algumas pessoas disseram assim, mas minha avó ou meu parente nunca teve diabetes nem síndrome metabólica e mesmo assim teve Alzheimer. Então essas coisas, elas sempre vão acabar acontecendo, né? Não é uma regra, primeiro porque a gente não está falando de causa e efeito, e segundo, porque a gente precisa considerar as probabilidades. Tem pessoas que simplesmente vão ter esse tipo de doenças degenerativas independente do que elas façam. Super bem lembrado, na verdade é importante que as pessoas tenham em mente que a maioria das doenças, os fatores de risco, eles são probabilísticos e não determinísticos. É a velha história, mas o meu avô fumou e bebeu e viveu até os 90 anos, e o irmão dele que se cuidava, não fumava, não bebia, teve um infarto e morreu aos 60. Isso não prova que cigarro seja bom e que não fumar seja ruim. Vocês entendem isso? Que é uma natureza probabilística e não determinística. Então, você pode ter uma vida perfeita em termos de saúde e ter problemas, você pode ter uma vida desregrada e não ter. Mas a probabilidade maior é que se você se cuidar, você vai ter um risco menor de ter esses desfechos que a gente quer evitar. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.